Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da sua escola bíblica EBD Explicada 2.0. Eu quero convidar você para mais esta aula, hoje a terceira aula do nosso primeiro trimestre do ano 2025. Seja muito bem-vindo a mais esta exposição e hoje falando sobre apologética voltada aí à cristologia. Nós iremos entender a lição de hoje, mais voltada aí sobre a doutrina de Cristo e falando da encarnação do Verbo. É uma lição muito rica e eu quero contar com a sua presença, contar com a sua participação, com os seus comentários. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, deixa também o seu comentário e compartilhe esta mensagem com mais alguém. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Então, queridos, vamos para a nossa aula de hoje, abordando uma temática muito importante para o nosso crescimento espiritual. E hoje, irmãos, nós iremos para o tema da lição 3, que é a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. Esta lição está muito profunda. Daqui a pouco eu vou explicar para você o significado da palavra encarnação e por que também a expressão verbo, tá bom? Que é a temática de hoje. E claro, para estudar esta lição, eu quero convidar os irmãos a pegarem a sua lição, a pegarem a sua Bíblia. Estou aqui munido, ó, minha Bíblia, tá? Minha lição, certo? A minha Bíblia também está aqui, ó. É importante nós estarmos também com a nossa Bíblia nas mãos. Também tenho aqui o livro de apoio. Então, é sempre importante você estar munido com as ferramentas aí para o estudo. Pega papel, pega caneta, pega a lição, pega a Bíblia, tá bom? E estejam também acompanhando desta forma para que você possa ter um melhor proveito da lição, tá bom, queridos? Então, meus amados irmãos, aproveite também para compartilhar esta palavra, mande para os seus contatos, mande para os seus amigos, avisa que nós estamos aqui com a aula da Escola Bíblica Dominical para a sua vida, tá bom? E hoje abordando a terceira lição, a lição de adulto, lançada pela CPAD. O escritor desta lição é o pastor Ezequiel Soares, ele que também é um apologista e mestre também em hebraico, e nos traz aqui uma excelente lição, uma excelente exposição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós iremos para a nossa terceira lição, iremos falar sobre o verbo, a encarnação do verbo. E para isso quero convidar os irmãos para já estarmos aqui fazendo a leitura do nosso texto áureo, logo após também fazendo a leitura com os irmãos da nossa verdade prática, tá bom? Então você já deve aí pegar papel e caneta para que juntos possamos já adentrar na lição de hoje. Nós vamos aprender muito. Na verdade é o início de uma exposição da doutrina de Cristo, a doutrina da cristologia. E nós iremos então, nesta aula, nesta primeira aula, tratando dessa temática, vamos falar sobre a encarnação do Verbo, ok? A encarnação é uma doutrina que afirma que Jesus, o Verbo de Deus, ele se fez carne, tá bom? Ou seja, tornou-se humano. Por isso que a palavra, inclusive, encarnação, é uma palavra que significa literalmente converter-se em carne. A palavra encarnação, note aí, você que é professor da escola, você que quer trazer aí uma aula bem detalhada, bem explicada para o seu aluno, é importante que você faça essas definições, traga à luz esta definição. Então, a palavra encarnação significa literalmente converter-se em carne, isto é, o ato de Deus se fazer homem. E o apóstolo João nos mostra que Jesus não só é Deus, mas ele também viveu plenamente como um homem, com um corpo real, um corpo físico, e hoje nós iremos então entender essa verdade fundamental para a nossa fé, tá bom? E eu quero convidar você para não apenas trazer aqui os aspectos teológicos, mas também trazer as aplicações práticas para a nossa vida cristã. Eu quero neste momento já chamar a sua atenção para nós lermos a nossa verdade prática,
que está em João capítulo 1, versículo 14. Pega a sua lição, vamos ler aqui a verdade prática e trazer aqui algumas notas explicativas, tá bom? Diz assim, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, este versículo de João 1, verso de número 14, revela o mistério central da fé cristã. Irmãos, o Deus que se fez carne, isso aqui é uma revelação, é de uma profundidade que não há palavras que possam ser usadas para trazer uma definição clara a respeito do que está acontecendo aqui nessa declaração ou do que aconteceu aqui do que João viu e ouviu e presenciou acerca do nascimento, acerca da vida e do ministério de Jesus e de quem foi Jesus. Então veja, Deus se tornou humano em Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é então o mistério central da fé cristã. Quando lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, entendemos que Jesus, ele não é apenas um mensageiro de Deus, como pregam algumas seitas ou algumas religiões, mas se trata de que ele é o Deus presente em forma humana. Como diz o próprio texto de Mateus, ele é o Deus conosco, é o Emanuel, queridos, é o Deus conosco. E essa encarnação, ela demonstra, obviamente, o amor de Deus por nós, ao se aproximar de nós de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, de uma maneira compreensível. Nós vemos então a glória de Jesus refletida na sua vida, que vem cheia, conforme diz o evangelista, cheia de graça e verdade, mostrando-nos inclusive como nós devemos viver, queridos, e como nós devemos nos relacionar com o próximo. Esse texto nos ensina isto, porque o Deus encarnado é o Deus conosco, que veio para se relacionar conosco. A encarnação nos convida a esta reflexão sobre a divindade de Jesus, mas também sobre a humanidade de Jesus, de tal forma que isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa compreensão sobre quem Ele é, tá certo? Ele é o Deus encarnado, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, tá bom? Então, a nossa verdade prática, inclusive, diz assim: a vida do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Muito importante aqui a colocação do nosso autor na verdade prática, porque a verdade prática nos ajuda aqui a extrair, né, a certeza, ou na verdade ela expõe essa certeza histórica da encarnação de Jesus. Há diversas testemunhas oculares, incluindo inclusive os apóstolos e muitos outros seguidores que presenciaram, que viram o Jesus encarnado e presenciaram Jesus em vida, viram os milagres de Jesus, presenciaram a morte e alguns deles, inclusive, a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, esses relatos, eles são corroborados tanto pelas escrituras quanto pelos registros históricos. Não pense que a vida de Jesus é apenas um registro cristão. É um registro histórico, inclusive por aqueles que não foram cristãos, como a gente vai mencionar aqui no seu devido tempo, tá bom? Então, negar a historicidade da encarnação é ignorar evidências robustas e a experiência transformadora de pessoas ao longo dos séculos. Então, para nós, isso significa, queridos, que a nossa fé ela está firme. Ela está firme porque está baseada em fatos reais, em fatos verificáveis. Reconhecer, então, a veracidade histórica de Jesus como o Deus encarnado, irmãos, nos dá confiança em sua palavra, em suas promessas, nos fortalecendo na nossa caminhada cristã, na nossa missão de compartilhar essa verdade também com o mundo. Então, esta é uma realidade irrefutável. Jesus, de fato, existiu, ele é o Verbo encarnado, é o Deus conosco, é o Emanuel, queridos. Isso é uma evidência irrefutável, uma realidade
que até mesmo, irmãos, os céticos, aqueles que não creem em Deus, não creem que Jesus seja divino, mas eles não podem negar a historicidade da existência física de Jesus. Ok? Vamos então avançando agora, queridos. Vamos aqui avançando um pouco e eu quero também chamar a sua atenção para a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos esses 3 textos da Palavra de Deus. Primeiro nós vamos ler 1 João, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 3, depois o capítulo 4, verso 1 ao verso 3, e por fim leremos também João, capítulo 2, verso 2 João 7, tá bom? Então a nossa leitura está aí em 1 João e 3 João, e eu quero convidar você para a gente fazer esta leitura. 1 João 1, verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Agora, 1 João capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3, diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Agora, 2 João 7. 2 João não tem capítulo, então é João 7, João verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Amém? A gente vai comentar essa passagem bíblica no corpo da nossa lição, em especial no segundo ponto da nossa lição. Mas agora deixe-me apresentar os 3 objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, nós queremos elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então a gente vai trabalhar aqui algumas heresias que negam que Jesus existiu em forma física, tá bom? A gente vai trabalhar isso também. E em segundo lugar, nós iremos descrever a afirmação apostólica acerca da corporeidade de Cristo, ou seja, o que é que os apóstolos falam sobre a existência física de Jesus. E por fim, nós vamos relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Aí a gente traz para o nosso dia, para o nosso tempo, e vamos fazer aqui uma atualização e ver se essas doutrinas lá do começo da igreja primitiva, lá no início da igreja, que foram muito enfatizadas e combatidas pelos apóstolos e pelos seus sucessores, se elas ainda estão presentes hoje. A gente vai ver, então, no último ponto. Então você não pode perder, porque a gente vai adentrar na atualidade e ver que algumas doutrinas elas se apresentam hoje com uma nova roupagem, tá bom? Então vamos aqui, seguindo agora, queridos, já para o nosso primeiro ponto, tá certo? Da nossa lição, e eu quero chamar aqui a sua atenção para essa temática mais apologética cristológica, tá certo? Que é o tema presente também no trimestre, tá bom? A encarnação de Jesus. E quando a gente fala de cristologia ou cristológica, estamos falando da doutrina de Cristo. É aquilo que a Bíblia ela apresenta sobre Cristo. Tendo em vista que a matéria da cristologia é uma das matérias da teologia sistemática que trabalha aí a pessoa de Jesus, tá certo? Então, é uma doutrina sobre a humanidade, no caso da encarnação de Jesus ou encarnação do Verbo,
que é o tema da nossa lição de hoje, vai trabalhar mais o aspecto da humanidade de Cristo, ok? Ou seja, o mesmo apóstolo João, que o mesmo apóstolo João que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, ou seja, que enfatiza a divindade, ele também se preocupa em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve um corpo físico humano, e esta então a ênfase primordial aqui da nossa lição de hoje, tá bom? No nosso primeiro ponto, nós temos então o nosso autor, ele traz no nosso primeiro ponto a questão da heresias que negam a corporeidade de Cristo. E aí, o nosso autor vai trabalhar o que é o docetismo. Docetismo. Você pode, inclusive, aí trabalhar para explicar, tá bom, esse termo aí aos seus alunos. Você que é aluno que está me ouvindo, de repente você é alguém que não pode ir à escola dominical, mas que acompanha sempre aqui a ministração, acompanha aqui as aulas. E olha, esse termo, o termo docetismo, o nosso autor trabalha, ele diz que vem do grego dokel, que significa ter aparência. Então, era um grupo, tá certo? Era um grupo, ou seja, o docetismo é uma antiga heresia que nega a verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Como eu falei para os irmãos, a palavra dokel, que significa ter aparência, então os docetas, eles acreditavam que Jesus ele parecia humano, mas na verdade Jesus não tinha um corpo real. Ele era tido por eles como um fantasma. Ou seja, essa visão ela apresenta Jesus apenas como um fantasma. Essa visão ela tenta separar a divindade de Jesus de sua humanidade, indicando que ele não era de fato uma pessoa física, mas ele aparentava ter um corpo humano. Então essa heresia antiga pregada pelos docetas, que também é conhecida na teologia como docetismo, eles pregavam que Jesus tinha aparência humana, mas Jesus não era humano. Olha que problema, queridos. Olha que problema. Eles negam que Jesus tenha tido um corpo físico humano. Ou seja, a sua humanidade era somente uma aparência. Contudo, quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê a história, nós temos provas contundentes da vida terrena de Jesus, da experiência física de Cristo. Jesus teve uma existência física completa, irmãos. Nós temos vários relatos sobre a existência física de Jesus. A começar do seu nascimento, Jesus nasceu de Maria, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus dormiu, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede. Porventura, essas características não são pertinentes de um ser humano físico? Seria, porventura, essas características de um anjo, de um ser angelical? Obviamente que não, queridos. Mateus capítulo de número 4, verso 2 e o verso 3 mostra que Jesus foi tentado pelo diabo e a Bíblia diz que ele teve fome, ok? Jesus teve fome. Então esses relatos mostram claramente que Jesus possuía um corpo humano. É inegável isso, ok? Tranquilos? Como diz John Stott, ele diz que a encarnação é a chave para entender a totalidade de Cristo. Negar a sua humanidade é negar a sua obra redentora. Não podemos jamais negar a encarnação de Jesus. Negar de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Reconhecer esta verdade da encarnação nos ajuda a valorizar a humanidade de Jesus, nos ajuda a valorizar o sacrifício que ele fez por nós, porque quando nós compreendemos que Jesus viveu como nós, isso nos inspira, inclusive, a seguir o seu exemplo de amor, de humildade, de compaixão, de simplicidade. Isso nos motiva a viver de uma maneira mais autêntica, mais compassiva,
nas nossas relações diárias. Então é importante que nós creiamos, defendemos e aceitemos esta realidade, este fato de que Jesus de fato teve um corpo humano, ao contrário do que prega aí os docetas, tá bom? Tranquilos? O nosso próximo subponto fala sobre o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Embora a gente tenha visto aqui já a ideia central do seu pensamento, o nosso autor faz questão de destacar que os seguidores dessa heresia, eles ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrário, obviamente, à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Veja que Lucas escreve um começo muito humano, inclusive, de Jesus, mostrando Jesus como filho de Maria, que tinha parentes, Maria tinha parentes como Zacarias e Isabel, que tinha amigos. Mostra, então, os pastores visitando Jesus, Simão apresentando Jesus, Ana, a profetisa, sem contar o relato sagrado sobre a infância de Jesus, que enfoca também o seu crescimento físico, o seu crescimento intelectual e o seu crescimento também espiritual. Tudo isso mostra a realidade física de Jesus, ao contrário do que ensina os seguidores, né, das ideias docetas ou do docetismo, que pregam que Jesus não teve um corpo físico, apenas uma aparência. Então, os docetas, irmãos, ensinavam que Jesus não possuía um corpo humano verdadeiro. Só que eles com isso estavam literalmente distorcendo as escrituras, ignorando os relatos bíblicos que mostram que Jesus, ele era um homem comum, que teve família, amigos, que teve uma vida completa. Por exemplo, como a gente citamos aqui, nós temos vários relatos mostrando que Jesus teve parentes, amigos, né? Zacarias, Isabel, Maria, José, além de outros pastores e vizinhos que conheceram e que testemunham também a existência física de Jesus, ok? Agora, contudo, irmãos, é importante a gente entender que, assim como os docetas, eles distorceram a verdade bíblica, não duvide que ainda hoje há movimentos que tentam reescrever a história de Jesus, tentando adequar a história de Jesus às suas ideologias modernas e desta forma distorcendo então o relato bíblico. É essencial que nós cristãos venhamos conhecer melhor a verdade das Escrituras, para que não venhamos, porventura, a ser enganados por esses ensinamentos falsos, ok? A encarnação é de fato um milagre supremo. O Deus que se fez carne, que se encarnou, que nasce do ventre de Maria, de fato, irmãos, é um milagre supremo, onde a deidade, a divindade está abraçando a humanidade. Amém? Então, queridos, quando nós buscamos conhecer essas heresias, você vai perceber que nos ajuda, inclusive, a valorizar a verdade bíblica sobre quem Jesus era. Ao defendermos, por exemplo, a encarnação, nós fortalecemos a nossa fé e protegemos a pureza do Evangelho. Além disso, quando nós buscamos entender as heresias, isto nos capacita a discernir melhor o que nós cremos daquilo que outros pregam, como se fosse de Deus ou o Evangelho, de tal forma que nós possamos responder às dúvidas, os questionamentos que surgem em nosso caminho espiritual. Amém? Tranquilos? O nosso terceiro subponto, ele fala o que os principais docetas diziam sobre Jesus. E aí o nosso autor, ele traz três dos principais heresíacas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Três deles. Aí ele fala de Cirino, ele fala também de Saturnino e vai falar também de Marcião. E a gente vai aqui ver um pouquinho sobre cada um deles. Então vejam, o nosso autor pontua que Cirino
ele pontua que Cirino negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo, inclusive, de João, em Éfeso. Já o Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo e foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Já o Marcião, que é o terceiro é, heresíaca, ele diz que ele negava ser Cristo o verdadeiro humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se a sua opinião era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. No entanto, queridos, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local que Jesus nasceu, Belém da Judéia. A época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então, apesar de termos aí no início da fé cristã alguns heresíacas que pregavam aí uma doutrina contrária à verdade bíblica revelada, e a gente trabalha aqui na lição esses três principais nomes, o Cirinto, né? Nós trabalhamos aqui esses três principais nomes, né, que defendiam essa heresia a respeito da vida humana, física de Jesus, Cirinto, Saturnino e Marcião. O Cirinto, que era contemporâneo de João, negava o nascimento virginal de Jesus e afirmava que Jesus ele não foi concebido pelo Espírito Santo. Isso é um erro grave, irmãos. Na verdade, isso não é nem um erro, isso é uma heresia, literalmente. Já o Saturnino, que do gnosticismo sírio, ele afirmava que Jesus não teve corpo físico. E aí a ideia de um fantasma, de que ele tem apenas uma aparência. Já o Marcião negava a verdadeira humanidade de Jesus, certo? Ele negava, embora a gente não saiba muito detalhe acerca do que ele entendia ou do que ele defendia a respeito do corpo físico de Jesus, mas ele negava a verdadeira humanidade de Jesus. No entanto, queridos, quando a gente lê a Bíblia, você vê que a Bíblia é enfática em mostrar a humanidade, a vida física de Jesus. Durante os primeiros séculos da igreja, nós temos aí esse grupo de heresíacas que estão defendendo uma doutrina ou uma heresia que vai na contramão da verdade bíblica. É claro que algumas delas surgiram de homens de dentro da própria igreja, que tentaram distorcer a verdade acerca de Jesus. Mas a própria igreja deu resposta firme na defesa da encarnação, estabelecendo inclusive a crença na plenitude da divindade de Jesus e também da plena humanidade de Cristo como fundamental, inclusive, para a fé cristã. Como descreveu o apologista cristão, Tom de Kelly, ele diz que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. Sem ela, a mensagem do Evangelho perde o seu poder. Então, queridos, conhecer as heresias nos ajuda a valorizar a verdade sobre Jesus. Ao defendermos a encarnação, nós então fortalecemos a nossa fé, nós nos protegemos inclusive a pureza do Evangelho. Além disso, irmãos, ao entendermos as falsidades que já foram propagadas a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia, a respeito em especial de Cristo, nós estamos melhor equipados para nós enfrentarmos e refutarmos esses mesmos ensinamentos que aparecem hoje com a nova roupagem, com a nova aparência. Conhecendo a história, fica melhor para nós refutarmos essa nova roupagem com cara de algo bom, de algo novo que aparece na atualidade, ok? A sinopse do nosso ponto 1 diz: Jesus mesmo, sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Amém, queridos? Tranquilos até aqui? Tranquilos? Podemos avançar? Então vamos aqui avançando também para o nosso segundo ponto da nossa lição. E eu quero chamar aqui a sua atenção para a afirmação apostólica da corporaneidade de Jesus, tá bom?
a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E agora nós iremos propriamente adentrar aqui no texto bíblico. Só que antes da gente entrar na nossa leitura, vamos lá para João capítulo 1, versículo 1, onde faz uma afirmação muito importante a respeito de Jesus. O nosso autor, ele faz aqui um apanhado dos evangelhos, mostrando um pouco a perspectiva de cada um deles a respeito da pessoa de Jesus. Então, ele menciona aqui o evangelho de João 1 em 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, veja, o que era desde o princípio. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são também conhecidos como evangelhos sinóticos, evangelhos que mostram o mesmo ângulo, ou que mostra pela mesma ótica, evangelhos sinóticos que relatam as mesmas histórias, embora com alguns aspectos diferentes, eles apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João, ele reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela o interior de Jesus. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão, por exemplo, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que os apóstolos afirmam, né, na introdução do evangelho que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, João faz questão de dizer que ele habitou entre nós, mas também ele foi visto pelas pessoas. Então, nosso autor, ele foi muito, muito pontual aqui, mostrando que João, no início do seu evangelho, ele afirma que o verbo, ou seja, Jesus, ele existia desde o princípio com Deus e se fez carne. É muito importante esta afirmação do apóstolo. Os evangelhos sinóticos, João, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão enfatizar, dar uma ênfase maior na humanidade de Jesus. Enquanto João ele vai trazer mais um aspecto aí do Deus encarnado, do verbo encarnado, da divindade de Jesus. Então João detalha que o verbo ele habitou entre nós e que foi visto por pessoas. Em resumo, irmãos, para nós compreendermos melhor, deixe-me fazer aqui uma divisão dos propósitos de cada evangelho. O evangelho de Mateus, por exemplo, ele tem dois propósitos. O primeiro propósito é um propósito mais didático, onde ele vai dar uma ênfase em narrar os ensinos de Jesus. E nós temos também um outro propósito, que é o propósito apologético. Tanto no aspecto didático como no aspecto apologético, ele está, né, trazendo aí os eventos, os ensinos de Jesus e também provando que Jesus é o rei messiânico. Então Mateus escreve o seu evangelho com um propósito de mostrar que Jesus é o rei messiânico. Eis aí porque ele menciona muitas vezes a questão do reino dos céus. Já o evangelho de Marcos é um evangelho que tem como propósito principal comunicar a verdade também a respeito da divindade de Jesus e também da sua messianidade. Então a gente percebe que o evangelho de Marcos, que dá uma ênfase em Jesus como servo sofredor, é muito interessante, né, que a gente também veja esse ângulo do evangelho de Marcos. Já o evangelho de Lucas, ele traz como propósito principal um aspecto pastoral apologético, porque ele escreve para Teófilo para mostrar também o evangelho para Teófilo, e ele mostra também o aspecto humano de Jesus. Ele trabalha muito os aspectos humanos, o aspecto humano físico de Jesus. Já o evangelho de João, que foi registrado para que nós creamos que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo, diz ele, tenhamos então a vida eterna em seu nome.
ok? Em João, capítulo de número 1, versículo 14, queridos, nós contemplamos ali na narrativa do Evangelho, nós contemplamos então ele destacando que Jesus não apenas existiu eternamente, mas que também Jesus escolheu viver entre nós de forma visível, de forma tangível, porque Jesus de fato existiu como pessoa real. Amém? Então compreender que Jesus ele é tão divino quanto humano, irmãos, nos ajuda inclusive a nos aprofundar na nossa relação com ele, na nossa comunhão com ele. Ele não é um Deus distante, não é um Deus supremo que está longe de nós, mas ele é um Deus presente, é o Emmanuel, é o Deus conosco, mas alguém que compreende, irmãos, as nossas lutas, compreende as nossas dores, as nossas alegrias, porque o próprio Jesus também experimentou estas dores, essas alegrias. Amém, queridos? Tranquilo? O nosso segundo subponto, do ponto 2, ele vai falar mais especificamente, vai nos trazer aqui a reafirmação apostólica. Ele traz a parte B do versículo. Ele diz assim: o apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, de que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com eles conviveram. Veja que a presença de Deus, veja que a presença do nome Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilato ou seja, padeceu nas mãos de uma personagem da história, logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. O nosso autor aqui, ele vai dar uma ênfase de que no Evangelho de João está enfatizado que muitos viram e tocaram em Jesus. Ou seja, isto confirma que ele veio em carne. Ou seja, Jesus permitiu, por exemplo, que Tomé o tocasse, reforçando a sua corporeidade. E olha que ali já é um fato, inclusive, depois da ressurreição. Sem falar os outros fatos que nós temos que mostram o corpo físico de Jesus, como, por exemplo, o seu discípulo amado se reclinando sobre o seu ombro. A gente tem relatos de pessoas tocando em Jesus, corpo físico, irmãos. A mulher do fluxo de sangue disse: eu não somente tocar nas orlas de suas vestes, ele vestia uma roupa e tentou tocar em Jesus. Jesus tocou no esquife do rapaz que estava morto. Então você vê as expressões relatam e mostram a humanidade, né, o corpo físico de Jesus. Então, após a ressurreição, como a gente mencionou, ele aparece para os seus discípulos, Tomé toca nele, demonstrando claramente que Jesus tem um corpo físico e real. Amém, queridos? Como disse C.S. Lewis, a encarnação não é apenas um evento histórico, mas a base sobre a qual toda a nossa esperança está firmada. E reconhecer que Jesus ele é real, que Jesus é histórico, nos dá confiança, queridos, nas suas promessas, sabendo que ele compreende nossas lutas, porque ele viveu como nós. Isso nos encoraja, inclusive, a confiar nele em todas as situações, sabendo que ele está presente e ativo também em nossas vidas, irmãos. É preciso nós confiarmos e descansarmos tão somente em Jesus, que de fato existiu como um homem, mas ele também era Deus. Amém? O nosso terceiro subponto do ponto 2 diz assim: nosso terceiro subponto, uma crença herética. 1 João, capítulo de número 4, verso 2 e verso 3. O texto diz: João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, ou Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas, o livro do Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nesta época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta,
que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade desta heresia, irmãos, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. É o que Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, 3, 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas, ou seja, os expoentes de tal crença são chamados de enganadores de espírito do anticristo. Irmãos, João foi enfático. João, no nosso linguajar aqui nordestino, não deu colher de chá para estes homens. João foi um combatente direto do docentismo, afirmando que quem negava a encarnação de Jesus não é de Deus. Eu sei que hoje, irmãos, a gente vive num mundo tão polarizado que pode soar deselegante ou até mesmo intolerante ou com falta de respeito, falta de consideração. Alguns até dizem assim: aonde está o amor? Quando nós combatemos algumas heresias, nós não atacamos a pessoa, não atacamos ele por quem ele é em si, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela cor, pela a raça, pela tribo. Não, não é isso que a gente está falando. Mas nós podemos, irmão, refutar com firmeza as suas crenças, com firmeza as suas ideias, refutar as suas ideologias, afirmando, inclusive, como João afirmou, que não é de Deus quem prega qualquer coisa que não tem fundamento nas Escrituras, ou que ensina uma coisa que vai, inclusive, na contramão de ensinos doutrinários que são base, sustentáculos da nossa fé, irmãos. Qualquer um que negue que Jesus é o Filho de Deus, que negue a encarnação de Jesus, que negue que Jesus veio em carne, este não é de Deus, como disse João. Essa negação compromete, irmãos. Negar que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu, que ele veio em carne, compromete a morte, compromete a ressurreição de Cristo, o que é essencial para a nossa salvação, como eu mencionei aqui de 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e verso 4. Amém, queridos? 1 João capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, diz que nisto conhecemos o Espírito de Deus, que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo aquele que não confessa não é de Deus. Amém? Por mais deselegante que seja. Olha, pastor, eu conheço um grupo que vem aqui na minha porta que diz que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus é apenas um profeta, que Jesus não é divino. Meu irmão, se alguém prega ou ensina isso, não é de Deus. Não é de Deus. Não sou eu quem estou dizendo. É o próprio Evangelho que está dizendo. É a palavra de Deus quem está dizendo. Amém, queridos? Então a crença na encarnação de Jesus é essencial para a nossa fé. Se nós negarmos que Jesus ele veio em carne, nós comprometemos todo o plano da salvação. Portanto, nós devemos, irmãos, defender esta verdade com firmeza, com clareza, assegurando que nossa fé ela está enraizada não numa areia movediça, mas numa realidade histórica da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Amém, queridos? E todos que negam esta verdade, essa realidade histórica, não é de Deus. Não é de Deus. Pastor, isso é muito forte. Claro, é a palavra de Deus. Amém, querido? Os evangelhos sinóticos, como diz aqui a nossa sinopse, os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Isso não quer dizer que não tem aspecto divino nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, tá bom? Mas apenas que o foco maior de João é mostrar também a divindade de Jesus, enquanto os outros mostram mais a sua humanidade. Ok, queridos?
Tranquilos? Meus irmãos, vamos então para o nosso último ponto da nossa lição, que fala sobre como essas heresias se revelam hoje. Como essas heresias se revelam hoje. Vamos lá para o último ponto da nossa lição, trabalhar também essa importante temática, tá bom? O nosso autor, no subponto 1 do terceiro ponto, ele diz assim: quanto ao nascimento virginal de Jesus. Ele diz assim: há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons e a Igreja da Unificação. Lembrando aos irmãos que a menção que nós estamos fazendo deles não é desfazendo deles, não é zombando deles, não é humilhando eles, não é, demonizando eles. Não é isso. Nos entenda. Nós estamos aqui defendendo a nossa doutrina, a nossa crença, e para isso nós precisamos refutar aqueles que pensam diferentes, ou que de repente têm uma interpretação das Escrituras diferente daquela que já foi, inclusive, enfatizada historicamente. O que nós estamos pregando e ensinando aqui é um fato histórico, foi defendido pelos nossos pais, inclusive as heresias pregadas pelos mórmons e pela Igreja da Unificação são doutrinas que já foram refutadas lá atrás, porque eles ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Olha, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Indiretamente, está aí negando a concepção de Jesus, né, a concepção e o nascimento virginal de Jesus, de que Jesus nasceu de fato pelo poder do Espírito Santo, que foi colocado ali no ventre de Maria. Então, veja, embora essa seja uma das marcas deste movimento, é importante dizer que este é, na verdade, o ensino de Cerinto e seus seguidores, que, na verdade, eles anunciaram, irmãos, veja que esse ensino, conforme pontua o nosso autor, no subponto 1, ele diz que esse ensino moderno de Cerinto e seus seguidores, né, a Bíblia anuncia de antemão a concepção virginal de Jesus Cristo desde o Antigo Testamento e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Amém? Então, irmãos, os grupos como os Mórmons e a Igreja da Unificação, que negam o nascimento virginal de Jesus, ensinando que ele foi concebido, que ele não foi concebido pelo Espírito Santo, ou seja, vai na contramão daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia, no entanto, confirma essa concepção, esse nascimento virginal, que Jesus foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ok? A negação do nascimento virginal de Jesus por certos grupos modernos, irmãos, reflete nada mais nada menos do que o docentismo antigo, porque eles tentam reduzir a visualização aí de Jesus como alguém concebido por Deus e afastam, então, desta forma, a Jesus da sua verdadeira humanidade, negando, então, que Jesus foi alguém humano e distorcendo uma verdade tão clara, tão enfatizada nas Escrituras. Como afirmou John Stott, que a verdade da encarnação nos assegura que Deus não é apenas transcendente, mas também ele é imanente. Ou seja, ele participa plenamente da experiência humana. Ele não é apenas um Deus transcendente, que está além da nossa existência, mas ele é um Deus que está também presente na nossa existência. Então, defender a verdade do nascimento virginal reforça a nossa fé na divindade de Jesus, na ação soberana de Deus na história da salvação. E isso nos ajuda, inclusive, a considerar a singularidade de Jesus, porque ninguém nasceu desta forma. E Jesus exerceu seu papel fundamental na redenção da humanidade. Amém? O nosso segundo subponto do ponto 3 diz assim: quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O erisaico agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o cirineu, transfigurou-se equivocadamente
e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tornou, e que o populacho, né, a população, tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Eles dizem que Simão era muito parecido com Jesus. E aí Jesus apenas, o povo tomou Simão, o sósia de Jesus, que era muito parecido com Jesus, crucificou ele e a população, todo mundo olhou para aquilo e viu Jesus ali. Mas na verdade não era Jesus, era apenas o seu sósia, era Simão. Irmãos, isso é um erro grave, grave. É uma heresia, amém, que já foi refutado inclusive pela igreja. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Ele parece nessa mesma linha, então, dos basilides que negavam a crucificação de Jesus. Nas notas explicativas do rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia, olha aí, de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com as ideias de Basilides. As ideias de Basilides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Então veja, movimentos como o islamismo, eles negavam a crucificação de Jesus, afirmando que ele não foi realmente crucificado, mas sim quem foi crucificado foi o seu sósia. Bom, a Bíblia, juntamente com os registros históricos, não apenas a Bíblia, mas também os registros históricos, confirmam que Jesus realmente morreu, que ele realmente existiu, morreu e ressuscitou. Por exemplo, o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 é clássico em mostrar que Jesus viveu, nasceu, viveu, né, e morreu e ressuscitou. A gente percebe que Paulo faz essa afirmação, e Paulo viveu aí em meados de 67, até meados de 67 depois de Cristo, ou seja, ele é bem contemporâneo aos fatos. Nós temos, por exemplo, também os relatos de Flávio Josefo, que viveu até 100 depois de Cristo. Flávio Josefo nasce aí em meados de 50 depois de Cristo, morre em 100 depois de Cristo, irmãos, e veja que ele também vai relatar, né, e a gente vai falar disso mais no próximo ponto. Nós temos também Públio Cornélio Tácito, conhecido também como Tácito, que viveu aí até 117 depois de Cristo, e ele que foi um senador e também historiador romano, também fala sobre a vida física de Jesus e sobre a sua crucificação. Então veja, irmãos, no islamismo, o Alcorão, eles afirmam que Jesus não foi crucificado, mas a gente tem provas contundentes de que Jesus foi levado à cruz. Então veja, a visão pregada pelo Alcorão, na verdade, tenta desvalorizar o sacrifício real de Jesus, que é essencial para a nossa salvação, ok? Queridos irmãos, Timothy Keller, ele que é um apologista cristão, ele diz que a ressurreição de Jesus, ela é fundamento da nossa fé. E que sem essa mensagem do evangelho, ele vai perder o seu poder. Não foi isso que a gente já mencionou, inclusive, dessa frase? Então, veja, sem a mensagem da ressurreição, o evangelho ele perde o seu poder, perde a sua ênfase, a crença na ressurreição, a crença na morte e na ressurreição de Jesus é central para a fé cristã. Então, entender que Jesus realmente morreu e ressuscitou nos dá a esperança da vida eterna e reforça, inclusive, a importância do sacrifício de Jesus para que nós possamos ser salvos, ou seja, o sacrifício de Jesus em nossa salvação. Isso, inclusive, nos convida e nos motiva a viver de forma grata, de forma reverente, por tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? E para nós já caminharmos aqui para o final da nossa lição, nós temos também o nosso terceiro, tá bom? Terceiro subponto do ponto 3, que é a confirmação histórica. E aqui mais adentrando naquilo que eu acabei de falar para os irmãos. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é incontestável. Historiadores não cristãos, como por exemplo Flávio Josefo, que era um historiador romano, judeu romano,
ele atesta que Jesus, de fato, olha o que ele disse, irmãos. Acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Veja, quem citou isso aqui foi Flávio José, um historiador romano daquela época, que não era cristão, mas que menciona o fato, ok? Nós temos também Tácito, que eu mencionei aqui, o historiador romano. Ele também escreveu que aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Meu irmão, isso aqui é fato histórico, entende? É um historiador não cristão, é um historiador romano, um gentio que está asseverando isso. Então a Bíblia declara também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, diz o livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Então, queridos historiadores como Flávio José, Tácito, o apóstolo Paulo, asseveram aquilo que a Bíblia já diz, que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Flávio José, um historiador judeu, ele vai asseverar isso, conforme você tem aqui a frase dele, a frase de Tácito, mostrando exatamente isso. Ok, queridos? R.C. Sproul, um teólogo, ele afirmou que a confirmação histórica da morte e ressurreição de Jesus não é apenas um testemunho da fé cristã, mas é um pilar que sustenta a nossa esperança e a nossa salvação, queridos. Então, a confirmação histórica, ela fortalece a nossa fé, mostrando que a encarnação e os eventos subsequentes também são fatos selecionados, não apenas confirmados. Ou seja, isso nos dá uma base sólida para a nossa fé, sabendo que nós estamos confirmados em uma verdade comprovada tanto pela Bíblia quanto pela história, meus irmãos. Amém? A sinopse no nosso ponto 3 diz assim: a confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Amém? A nossa conclusão, inclusive, já trabalha aqui para nós finalizarmos a nossa conclusão, fazendo aqui um resumo da nossa conclusão. O que é que nós temos aqui, irmãos? As expressões que aparecem na Bíblia e no nosso texto aqui, o verbo se fez carne, ou seja, Jesus veio em carne, responde às heresias que negam a humanidade de Jesus, ou seja, os evangelhos nos mostram que Jesus possuía de fato um corpo físico real e que viveu como um homem verdadeiro. Ele se encarnou para vencer o pecado, para nos redimir, demonstrando amor, justiça, humildade, e viveu aqui de maneira concreta. Desta forma, irmãos, ele nos salva, ele nos redime. Então, compreender esta verdade acerca da encarnação de Cristo fortalece a nossa fé, nos inspira então a viver de acordo com o exemplo de Jesus, refletindo aí a sua graça, refletindo a sua verdade também em nossa vida diária. Amém? Finalizando, irmãos, valorize a humanidade de Jesus. É bíblico, é um fato e é real. Segundo, imite o exemplo de Jesus. Jesus foi um homem humilde. Sendo Deus, ele foi humilde. E por fim, também defenda a verdade. Ok? Defenda a verdade. Esteja preparado para compartilhar e para defender a fé que você crê. Amém, queridos? Estude as Escrituras, fortaleça o seu conhecimento com poder, tá bom? Pelo poder do Espírito Santo, para poder responder com sabedoria a todos aqueles que porventura queiram testemunhos da sua graça, da sua fé ou do Evangelho. Amém? Viva com esperança, irmãos. A encarnação e a ressurreição de Jesus nos dão a esperança de vida eterna. Nos motiva a perseverar na fé, porque essa esperança nos sustenta em tempos difíceis e nos impulsiona para vivermos então com propósito e com determinação. Amém, queridos? Eu também preparei aqui uma frase que eu quero compartilhar também com os irmãos. A encarnação do Verbo revela o amor incondicional de Deus ao se tornar humano, demonstrando que Ele está presente em nossas vidas, com graça e verdade, e nos oferece uma esperança real de salvação. Amém? Esta frase, na verdade, é a essência da lição de hoje. O Verbo, a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, destacando aí o amor de Deus ao se tornar humano em Jesus Cristo, e enfatiza então que ele veio habitar entre nós. Jesus nos traz graça, nos traz verdade, proporcionando para nós uma base sólida para a nossa fé, para a nossa esperança, tá bom?
Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma escola bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Se você gostou deste vídeo, curte, comenta e compartilha com mais alguém, tá bom? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima pré-aula da escola bíblica dominical aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.